Bem-vindos à nossa 109ª aula, ah, capítulo 15 ainda, o mercado, item 6, liberdade. Como estamos fazendo, lendo pelo PDF, os filósofos e os juristas têm se esforçado para definir o conceito de liberdade. Não se pode afirmar que estes esforços tenham sido bem-sucedidos. O conceito de liberdade só faz sentido na medida em que se refere às relações interhumanas. Existiram autores que nos falaram de uma liberdade original, natural, de que o homem teria desfrutado num mundo mítico ou num mítico estado natural anterior ao estabelecimento das relações sociais. Entretanto, esses indivíduos ou famílias econômica e mentalmente autossuficientes, vagando pelo mundo, só eram livres na medida em que não se encontravam pela frente alguém mais forte. Na impiedosa competição biológica, o mais forte tinha sempre razão e o mais fraco não tinha outra escolha a não ser a submissão incondicional. O homem primitivo certamente não nasceu livre. Somente no contexto de um sistema social é que se pode atribuir um significado para a palavra liberdade. No sentido praxeológico, o termo liberdade refere-se à situação na qual um indivíduo tem a possibilidade de escolher entre modos de ação alternativos. Então, somente no contexto de um sistema social é que se pode atribuir um significado para a palavra liberdade, que, no sentido praxeológico, o termo liberdade refere-se à situação na qual um indivíduo tem possibilidade de escolher entre modos de ação alternativos. Um homem é livre na medida em que lhe seja permitido escolher os seus fins e os meios a empregar para atingi-los. A liberdade de um homem é rigidamente restringida pelas leis da natureza, bem como pelas leis da praxeologia. Há prazeres que provocam efeitos determinados no funcionamento do corpo e da mente. Se quiser desfrutá-los, terá de sofrer as consequências. Seria absurdo dizer que o homem não é livre porque não pode, digamos, drogar-se, sem sofrer as inevitáveis consequências consideradas como altamente indesejáveis. Embora isso seja evidente para todas as pessoas de bom senso, esta evidência não é bem percebida em situações análogas, sujeitas às leis da praxeologia. O homem não pode, ao mesmo tempo, pretender ter as vantagens decorrentes da cooperação pacífica em sociedade, sob a égide da divisão do trabalho, e permitir-se uma conduta que, inevitavelmente, terminará por desintegrar a sociedade. Tem necessariamente de escolher entre o respeito a certas regras que tornam a vida em sociedade possível ou a pobreza e a insegurança, se preferir viver perigosamente, num estado de guerra constante entre indivíduos independentes. Esta é a lei, esta é uma lei tão exata na determinação do resultado da ação humana, como um todo, quanto são as leis da física. Então, o que Mises está dizendo aqui é o seguinte: desde lá do parágrafo anterior, né? Vou pegar aqui de volta. Um homem é livre na medida em que lhe seja permitido escolher os seus fins e os meios a empregar para atingi-los. A liberdade de um homem é rigidamente restringida pelas leis da natureza, bem como pelas leis da praxeologia. Em que sentido? Ele não pretende atingir fins incompatíveis entre si. Ele não pode pretender atingir fins incompatíveis entre si. Ou seja, que Mises está colocando aqui, não há como, tanto nas leis da natureza, que não nos permite ser livres a ponto de dizer eu sou livre para pular de cima do prédio, mas eu não sou livre para
escolher pular de cima do 10º andar e continuar vivo. Segue-se as leis da natureza. A mesma coisa nas leis da praxeologia. Não tem como você falar que você quer viver as vantagens decorrentes da cooperação pacífica em sociedade, que estão sobre a égide da divisão do trabalho e do capitalismo, e permitir-se uma conduta que, inevitavelmente, terminará por desintegrar a sociedade. A sociedade vai te contrapor a isso. Se você for um bandido, vai te prender. Se você for um socialista e tentar colocar suas regras, não dá para não sofrer as consequências do socialismo. Entretanto, há uma diferença muito importante entre as sequelas que resultam de um desrespeito às leis da natureza e as que resultam de um desrespeito às leis da praxeologia. Então, já devemos deixar claro que existem diferenças nas sequelas. É claro que ambas as categorias das leis são autoimpositivas. Não há necessidade de que ninguém obrigue ao seu cumprimento. Mas os efeitos de seu descumprimento são diferentes. Um homem que ingere veneno só prejudica a si mesmo. Mas um homem que recorre ao roubo prejudica a ordem social como um todo. Esse é um ponto claro. Enquanto ele desfruta em curto prazo das vantagens de sua ação, os efeitos maléficos em longo prazo prejudicam todo mundo. Seu ato é um crime porque tem efeitos prejudiciais para toda a coletividade. Se a sociedade não obstar tal conduta, se não barrar tal conduta, esta não tardará a se generalizar, pondo um fim à cooperação social e aos benefícios que daí deriva para todos. Então, naturalmente, é daí que vem a punição ao crime do roubo. A fim de estabelecer e preservar a cooperação social e a civilização, são necessárias medidas para impedir que indivíduos antissociais cometam atos que poderiam desfazer tudo o que o homem realizou desde que saiu das cavernas. Para preservar um estado de coisas onde haja proteção do indivíduo contra a ilimitada tirania dos mais fortes e mais hábeis, é necessária uma instituição que reprima a atividade antissocial. A paz, a ausência de luta permanente de todos contra todos, só pode ser alcançada pelo estabelecimento de um sistema no qual o poder de recorrer à ação violenta é monopolizado por um aparato social de compulsão e coerção. E a aplicação deste poder em qualquer caso individual é regulada por um conjunto de regras. As leis feitas pelo homem, distintas tanto das leis da natureza como das leis da praxeologia, então, são as leis feitas pelo homem, distinta tanto das leis da natureza quanto das leis da praxeologia. O que caracteriza um sistema social é a existência desse aparato, comumente chamado de governo. Então, vamos lá. Relendo. A fim de estabelecer e preservar a cooperação social e a civilização, são necessárias medidas para impedir que indivíduos antissociais cometam atos que poderiam desfazer tudo o que o homem realizou desde que saiu das cavernas. Então, temos que criar medidas para impedir que indivíduos destruam todas as benesses da cooperação social. Para preservar um estado de coisas onde haja proteção do indivíduo contra a ilimitada tirania dos mais fortes e mais hábeis, ou seja, para que a gente preserve um estado de coisas onde o mais forte não vá lá na casa do mais fraco roubá-lo, porque ele, o mais forte, não quis fazer coisas para juntar comida. A paz, que significa ausência de luta permanente de todos contra todos, só pode ser alcançada pelo estabelecimento de um sistema no qual o poder de recorrer à ação violenta é monopolizado por um aparato social de compulsão e coerção. E a aplicação deste poder em qualquer caso individual é regulada por um conjunto de regras. Quais são essas regras? As leis feitas pelo homem, que são distintas, tanto das leis da natureza como das leis da praxeologia. O que caracteriza um sistema social é a existência desse aparato, comumente chamado de governo.
Os conceitos de liberdade e servidão só fazem sentido quando se referem para a forma de funcionamento do governo. Seria impróprio e desorientador dizer que um homem não é livre porque, querendo permanecer vivo, não pode escolher livremente entre beber água e beber cianureto de potássio. Seria também inadequado dizer que um homem não é livre porque a lei impõe sanções ao seu desejo de matar outro homem e porque a polícia e os tribunais são encarregados de aplicar estas sanções. Então, vamos grifar essas duas considerações que não fazem com que o homem não seja livre se não pode desafiar as leis da biologia, da natureza, nem as leis, obviamente, do convívio social. Na medida em que o governo, o aparato social de compulsão e opressão, limita o emprego da violência e da ameaça de violência para a supressão e prevenção de atividades antissociais, prevalece aquilo que, razoável e significativamente, pode ser chamado de liberdade. Então, vamos deixar isso aqui em azul. O que é reprimido é unicamente a conduta capaz de provocar a desintegração da cooperação social e da civilização, remetendo o homem de volta às condições que existiam para a época em que o Homo sapiens emergiu da existência puramente animal de seus ancestrais pré-humanos. Tal coerção não restringe substancialmente o poder de escolha do homem. Então, tal coerção não restringe em certa parte, mas não restringe substancialmente o poder de escolha do homem. Mesmo que não houvesse um governo para aplicar as leis feitas pelo homem, o indivíduo não poderia ter, ao mesmo tempo, as vantagens derivadas da existência da cooperação social e o prazer de se entregar, sem restrições aos seus instintos animais predatórios e agressivos. Essa é uma regra, é uma lei praxeológica. Na economia de mercado, numa organização social do tipo laissez-faire, há um campo onde o indivíduo é livre para escolher entre as diversas possibilidades de ação sem ser reprimido pela ameaça de punição. Então, na economia de mercado, numa organização social do tipo laissez-faire, há um campo onde o indivíduo é livre para escolher entre as diversas possibilidades de ação sem ser reprimido pela ameaça de punição. Contudo, o governo, quando vai além da proteção das pessoas contra a fraude e a violência dos indivíduos antissociais, reduz a liberdade de ação do indivíduo mais do que lhe restringiriam as leis praxeológicas. Assim, podemos definir liberdade como o estado de coisas no qual a faculdade do indivíduo escolher não é mais limitada pela violência do governo do que seria, de qualquer forma, pela lei praxeológica. Então, vamos deixar essa definição aqui em rosa, junto com essa daqui, porque é a nossa definição praxeológica de liberdade, a nossa definição econômica de liberdade, tá certo? Ok? Então, entendendo que, vou ler novamente, na economia de mercado, numa organização social do tipo laissez-faire, laissez-passer, há um campo onde o indivíduo é livre para escolher entre as diversas possibilidades de ação sem ser reprimido pela ameaça de punição. Contudo, o governo, quando vai além da proteção das pessoas contra a fraude e a violência dos indivíduos antissociais, reduz a liberdade de ação do indivíduo mais do que lhe restringiriam as leis praxeológicas. Assim, podemos definir liberdade como o estado de coisas no qual a faculdade do indivíduo escolher não é mais limitada pela violência do governo do que o seria, de qualquer forma, pela lei praxeológica. É isso que deve ser entendido quando se define liberdade como a condição de um indivíduo no contexto de uma economia de mercado. Ele é livre no sentido
em que as leis e o governo não obrigam a renunciar à sua autonomia e autodeterminação em maior medida do que o obrigaria, inexoravelmente, a lei praxeológica. Espera só um minuto, editar, desfazer. Priva-se, meu Deus, Ctrl Z. Priva-se apenas da liberdade animal de viver sem qualquer preocupação com os outros seres de sua própria espécie. O que se consegue através do aparato social de compulsão e coerção é o impedimento da ação de indivíduos cuja malignidade, imediatismo ou inferioridade mental impossibilita a compreensão de que, ao praticarem atos lesivos à sociedade, estão prejudicando a si mesmos e a todos os outros seres humanos. Isso posto, devemos examinar se o problema frequentemente levantado do serviço militar e da cobrança de impostos constitui uma restrição da liberdade. Opa, isso é forte, isso é forte. Se os princípios da economia de mercado fossem reconhecidos por todos os povos do mundo, não haveria razão para guerras e cada Estado poderia viver em paz. Nós vamos ver adiante na página 779 e 780, né, lá depois da economia de mercado, dessa parte 4 que nós estamos. Mas, dadas as condições de nosso tempo, uma nação livre está permanentemente ameaçada pelos programas agressivos das autocracias totalitárias. Se quiser preservar sua liberdade, deve estar preparada para defender sua independência. Se o governo de um país livre obriga seus cidadãos a cooperarem para repelir o agressor e obriga todos os homens capazes a fazer o serviço militar, não está impondo aos indivíduos uma obrigação maior do que a prescrita pela lei praxeológica. Ó, que ponto forte e de grande discussão. Mas, dadas as condições do nosso mundo, uma nação livre está permanentemente ameaçada pelos programas agressivos das autocracias totalitárias. Se quiser preservar sua liberdade, deve estar preparada para defender sua independência. Se o governo de um país livre obriga seus cidadãos a cooperarem para repelir o agressor e obriga todos os homens capazes a fazerem o serviço militar, não está impondo aos indivíduos uma obrigação maior do que a prescrita pela lei da praxeologia. Num mundo de constante agressão e dominação, o pacifismo integral e incondicional equivale a uma submissão incondicional ao mais impiedoso dos opressores. Quem quiser permanecer livre deve combater até a morte aqueles que pretendem privá-lo de sua liberdade. Caramba, forte isso daqui, hein? Uma vez que tentativas individuais isoladas estão fadadas ao fracasso, a única forma viável de defesa é encarregar o governo de organizá-la. A tarefa essencial do governo é defender o sistema social, não apenas contra os malfeitores internos, mas também contra os inimigos externos. Então, vamos ter que deixar isso aqui grifado. Aquele que nos dias de hoje se opõe ao armamento e ao serviço militar está sendo cúmplice, talvez até mesmo sem percebê-los, dos que visam a escravização geral. Muito forte isso aqui, hein? Muito forte, muito pesado. A manutenção de um aparato governamental de tribunais, policiais, prisões e forças armadas requerem despesas consideráveis. Cobrar impostos para pagar estas despesas é inteiramente compatível com a liberdade que um indivíduo desfruta numa economia de livre mercado. Forte, porque isso aqui foge a qualquer definição já dita e baseada em algo libertário. Contudo, que já faço uma grande ressalva, a palavra impostos não existe em inglês, não sei em alemão, mas em inglês não existe para o termo taxation.
Então, o que devemos entender de impostos que Mises coloca aqui são impostos para a manutenção de um aparato governamental de tribunais, policiais, prisões e forças armadas. Horas, como isto é cobrado, e isto não é um dinheiro que é cobrado e não é discricionário, somente para isso, não para educação, não para a saúde, não para nada de qualquer outras coisas, e ainda com uma demonstração em aberto dos gastos efetivos nessas coisas. Tal afirmativa, evidentemente, não significa justificar métodos de taxação discriminatória e confiscatória utilizadas hoje em dia pelos governos que se dizem progressistas. O que o Mises está dizendo? Que esta afirmativa, evidentemente, não significa justificar que Joãozinho, Pedro e Marcos paguem taxas diferentes porque recebem valores ou ganham valores diferentes. Todos têm que pagar igual. É necessário enfatizar este fato, porque nessa nova era de intervencionismo e de firme progresso na direção do totalitarismo, o governo emprega o poder de tributar para destruir a economia de mercado. Então, que fique claro que para a escola austríaca, independente desta tradução malfadada do taxation with representation, que aqui não é imposto, mas uma taxação para se cobrar a manutenção de um aparato governamental, tem a seguinte continuação aqui no Ação Humana, dizendo que tal afirmativa, evidentemente, não significa justificar os métodos de taxação discriminatória e confiscatória que são utilizadas hoje em dia pelos governos que se dizem progressistas. É necessário enfatizar este fato, porque nessa nova era de intervencionismo e de firme progresso na direção do totalitarismo, o governo emprega o poder de tributar para destruir a economia de mercado, ou seja, cobrando sobre a renda da pessoa. Imposto sobre a renda. Quem ganha mais paga mais. Isso é um absurdo. Cada passo do governo, além das suas funções essenciais de proteção do tranquilo funcionamento da economia de mercado contra a agressão interna ou externa, é um passo a mais no caminho que conduz diretamente a um sistema totalitário, no qual não haja liberdade alguma. Liberdade e autonomia são condições asseguradas ao homem, na sociedade, por contrato. A cooperação social num sistema de propriedade privada dos meios de produção significa que, no âmbito do mercado, o indivíduo não é obrigado a obedecer e a servir nenhum soberano, na medida em que serve outras pessoas, o faz por sua própria vontade, a fim de ser recompensado pelo e servido por elas. Trocar bens e serviços, não realiza trabalho compulsório, nem presta homenagens. Certamente não é independente, depende dos outros membros da sociedade, mas essa dependência é mútua. O comprador depende do vendedor e o vendedor do comprador. A grande preocupação de muitos escritores dos séculos XIX e XX foi deturpar e desvirtuar essa evidente realidade. Os trabalhadores, diziam eles, estão à mercê de seus empregadores. Ora, é verdade que o empregador tem o direito de despedir o empregado, mas usar esse direito para satisfazer seus caprichos prejudica seus próprios interesses. É desvantajoso dispensar um bom trabalhador e substituí-lo por outro menos eficiente. O mercado não impede diretamente que alguém prejudique arbitrariamente seus concidadãos. Simplesmente impõe uma penalidade a tal comportamento. O lojista tem liberdade para ser rude com seus clientes, mas terá de arcar com as consequências. Os consumidores têm liberdade para boicotar um fornecedor, mas terão de suportar o custo correspondente disso. No mercado, o que impele todo indivíduo a fazer o máximo esforço para servir seu semelhante, e o que reprime tendências inatas à malignidade e ao arbítrio não é a compulsão e coerção por parte dos policiais, verdugos ou tribunais. É o interesse pessoal. O membro de uma sociedade, por contrário, é livre porque ele só serve os outros ao servir a si mesmo.
O que o limita é apenas o inevitável fenômeno natural da escassez. No mais, tem plena liberdade de ação no âmbito do mercado. Não há outro tipo de liberdade e autonomia diferente daquela proporcionada pela economia de mercado. Numa sociedade hegemônica, lembra contrato, acordos contratuais e acordos hegemônicos? Numa sociedade hegemônica e totalitária, a única liberdade que o indivíduo dispõe, porque não lhe pode ser negada, é a liberdade de cometer suicídio. O Estado, o aparato social de coerção e compulsão, é necessariamente um poder hegemônico. Se o governo tivesse a possibilidade de expandir o seu poder ad libitum, poderia abolir a economia de mercado e substituí-la por um socialismo totalitário onipresente. Para evitar isso, é necessário controlar o poder do governo. Esse é o objetivo de todas as constituições, declarações de direitos e leis. Este é o significado de todas as lutas que os homens têm travado pela liberdade. Eu quero deixar isso em verde. Será que eu quero dar um Ctrl Z? Que não foi isso que eu quis fazer. Isso aqui vai ser em amarelo, né? E isto aqui é em verde. Então, para quem está estudando sistemas constitucionais, o Estado, o aparato social de coerção e compulsão, é necessariamente um poder hegemônico. Se o governo tivesse a possibilidade de expandir o seu poder ad libitum, poderia abolir a economia de mercado e substituí-la por um socialismo totalitário onipresente. Para evitar isso, é necessário controlar o poder do governo. É esse o objetivo de todas as constituições, declarações de direitos e leis. Esse é o significado de todas as lutas que os homens têm travado pela liberdade. Desde sempre, aqueles que lutam pela liberdade estão dispostos a morrer por ela para escrever uma Constituição que, não igual à nossa Constituição brasileira de 88, que regra a vida do cidadão, mas para conter o tamanho, o poder do governo junto aos seus cidadãos. Esse é o ponto-chave. Esse é o ponto mais do que chave. Esse é o ponto que difere um país de verdade livre. É por isso que o Foro Alberdiano homenageia Alberdi, que fez uma constituição baseada nas leis da liberdade. Os detratores da liberdade, nesse sentido, têm razão ao considerar que este é um problema burguês e ao acusar os direitos que garantem a liberdade de serem expressos sob a forma negativa. Tratando-se do Estado e do governo, liberdade significa impor uma limitação ao exercício do poder policial. Vamos lá. Os detratores da liberdade, nesse sentido, têm razão ao considerar que este é um problema burguês, problema de economia de mercado, ele está aqui querendo implementar, ou querendo falar de forma clara, e ao acusar os direitos que garantem a liberdade de serem expressos sob a forma negativa, ou seja, os direitos naturais que são expressos sob a forma negativa. Nada desse absurdo, absurdíssimo chamado de direito positivista. Tratando-se do Estado e do governo, liberdade significa impor uma limitação ao exercício do poder policial. Não seria necessário dar tanta ênfase a este fato óbvio se os partidários da abolição da liberdade não tivessem intencionalmente provocado uma confusão semântica. Eles perceberam que seria inútil lutar aberta e sinceramente em favor da servidão e da repressão. O ideal de liberdade tinha tal prestígio que nenhuma propaganda poderia abalar sua popularidade. Ninguém aparece dizendo que eu estou aqui para acabar com a sua liberdade. Ninguém faz esse tipo de propaganda política. Desde tempos
imemoriais, para a civilização ocidental, a liberdade tem sido considerada como o mais precioso dos bens. O que deu ao Ocidente sua proeminência foi precisamente a preocupação com a liberdade, um ideal social estranho aos povos orientais. A filosofia social do Ocidente é essencialmente uma filosofia de liberdade. O conteúdo principal da história da Europa e das comunidades fundados por imigrantes europeus e por seus descendentes em outras partes do mundo é a luta pela liberdade. Um individualismo vigoroso caracteriza a nossa civilização. Nenhum ataque frontal à liberdade individual teria a menor chance de ser bem-sucedido. Foi por isso que os defensores do totalitarismo escolheram outra tática. Eles inverteram o sentido das palavras. Consideraram como liberdade autêntica ou verdadeira a situação dos indivíduos num sistema no qual o único direito é o de obedecer a ordens. Então, ah, os partidários da abolição da liberdade, os partidários da abolição da liberdade perceberam que seria inútil lutar aberta e sinceramente em favor da servidão e da repressão. Por quê? Porque nenhuma propaganda poderia abalar, vamos colocar aqui então tudo. O ideal da liberdade tinha tal prestígio que nenhuma propaganda poderia abalar sua popularidade. Então vamos lá. Foi por isso que os defensores do totalitarismo escolheram outra tática. Eles inverteram o sentido das palavras. Consideraram como liberdade autêntica ou verdadeira a situação dos indivíduos num sistema no qual o único direito é o de obedecer ordens. Nos Estados Unidos, eles se auto-intitulam os verdadeiros liberais, porque são favoráveis a um regime dessa natureza. Então, Mises já reconhecia nos liberais americanos os socialistas, os detratores da liberdade. Só deixar aqui porque que fique aí notado para vocês, né? Vou botar de verde isso aqui. Chamam de democráticos os métodos do governo ditatorial russo. Chamam os métodos violentos e coercitivos empregados pelos sindicatos de democracia industrial. Chama de liberdade de imprensa um sistema em que só o governo seja livre para publicar livros e jornais. Definem liberdade como a faculdade de fazer o que é correto e, obviamente, reservam-se o direito de determinar o que é correto e o que não é. Para eles, a onipotência do governo é sinônimo de plena liberdade. Para remover todas as limitações do poder de polícia, eis o verdadeiro significado do que chamam de luta pela liberdade. Para eles, a onipotência do governo é o sinônimo de plena liberdade. Remover todas as limitações do poder de polícia, eis o verdadeiro significado do que chamam de luta pela liberdade. Ou seja, não, a polícia pode fazer o que ela quiser. A economia de mercado, dizem esses pseudo-liberais, assegura liberdade somente para uma classe de exploradores parasitas, a burguesia. Esses salafrários gozam da liberdade de escravizar as massas. O assalariado não é livre, trabalha duro para o benefício exclusivo de seu patrão, o empregador. Os capitalistas se apropriam daquilo que, segundo os direitos inalienáveis do homem, devia pertencer ao trabalhador. No socialismo, o trabalhador desfrutará da liberdade e da dignidade porque não será mais escravo de um capitalista. O socialismo significa a emancipação do homem comum, significa liberdade para todos, significa, além disso, riqueza para todos. Ora, óbvio que Mises está fazendo aí a antítese, né? Está dizendo o esdrúxulo, está sendo somente mostrando o que os socialistas dizem. Essas doutrinas puderam triunfar porque não tiveram pela frente uma crítica racional efetiva. Alguns economistas brilhantemente desmascararam esses erros grosseiros e essas contradições, mas o público ignora os ensinamentos da economia. Os argumentos usados contra o socialismo, pela média
dos políticos e escritores são tolos ou irrelevantes. É inútil defender um alegado direito natural de os indivíduos possuírem propriedades se outras pessoas afirmam que o principal direito natural é o da igualdade de renda. Então, Mises aqui já criticando nós, que chegamos falando, poxa, mas existe direito natural. E o socialista vai dizer que o direito natural de verdade é o direito da igualdade de renda. Olha aqui Mises dando aula sobre como devemos agir. De nada adianta criticar perdão, tais disputas jamais serão decididas. De nada adianta criticar aspectos não essenciais ou menores da propaganda socialista. Não se refuta o socialismo atacando sua posição em relação à religião, ao casamento, ao controle da natalidade e à arte. Além do mais, os críticos do socialismo, frequentemente, trataram essas questões de forma equivocada. Apesar dessas sérias deficiências dos defensores da liberdade econômica, era impossível que todos se iludissem o tempo todo quanto às características essenciais do socialismo. Os mais fanáticos planejadores foram forçados a admitir que seus projetos envolvessem a abolição de muitas liberdades, de que as pessoas usufruíam num regime capitalista plutodemocrático. Sentindo-se pressionados, recorreram a um novo subterfúgio. A liberdade a ser abolida, os enfatizou, é apenas a espúria liberdade econômica dos capitalistas, que prejudica o homem comum. Fora do campo econômico, a liberdade será não só preservada, mas consideravelmente aumentada, dizem os socialistas. Planejamento para a liberdade, entre aspas, está tornando-se ultimamente o slogan mais popular dos partidários do governo totalitário e da russificação de todas as nações. A falácia desse argumento deriva de uma consideração espúria, qual seja a de separar, como se fossem distintos na vida e na ação humana, o campo econômico do campo não econômico. Isso é importante. Escutei isso hoje, numa palestra. Em relação a esse assunto, não é necessário acrescentar nada do que já foi dito anteriormente nesse livro, nos capítulos, todos os capítulos anteriores. Para quem está fazendo o curso, vai ser muito simples. Não obstante, não há outro ponto que precisa ser esclarecido. A liberdade, tal como dela desfrutaram as pessoas nas democracias da civilização ocidental, na época em que prevalecia o velho liberalismo, não era o produto de constituições, declarações de direitos, leis ou regulamentos. Esses documentos visavam apenas a salvaguardar a liberdade, firmemente estabelecida pelo funcionamento do mercado, contra os abusos cometidos pelos detentores do poder. Nenhum governo e nenhuma lei civil podem garantir ou propiciar um clima de liberdade, a não ser pela defesa e sustentação das instituições fundamentais em que se baseia a economia de mercado. Governo significa sempre com coerção e compulsão e, por necessidade, é o oposto de liberdade. O governo é um garantidor de liberdade e só é compatível com a liberdade se seu campo de ação é adequadamente restringido à preservação do que chamamos de liberdade econômica. Onde não há economia de mercado, as provisões constitucionais e legais, por melhor intencionadas que sejam, permanecem como letra morta. A liberdade do homem no regime capitalista é fruto da competição. O trabalhador não depende das boas graças de um empregador. Se o empregador o dispensa, ele encontra outro emprego. O consumidor não está à mercê do lojista. É livre para comprar em outra loja, se preferir. Ninguém precisa beijar a mão de outra pessoa ou temer seu desfavor. As relações interpessoais são de natureza prática. A troca de bens e serviços é mútua. Comprar e vender não é um favor, é uma transação movida pelo interesse de ambas as partes. É certo que na qualidade de produtor todo homem depende, seja diretamente, como no caso do empresário, seja indiretamente, como no caso do trabalhador assalariado, da demanda dos consumidores.
Entretanto, esta dependência da supremacia dos consumidores não é ilimitada. Se alguém tiver fortes razões para desafiar a soberania do consumidor, pode fazê-lo. No âmbito do mercado, todos têm o pleno direito de resistir à opressão. Ninguém é forçado a produzir bebidas ou armas, se isso lhe pesa na consciência. É possível que tenham de pagar um preço por suas convicções. Não há neste mundo nenhum objetivo que possa ser alcançado de graça. Cabe a cada um decidir entre uma vantagem material e aquilo que considera seu dever. Na economia de mercado, cada indivíduo é o arbítrio supremo no que diz respeito à sua própria satisfação. A esfera política, a resistência à opressão exercida pelas autoridades estabelecidas é a ultima ratio dos oprimidos. Por mais ilegal e insuportável que seja a opressão, por mais dignos e nobres que sejam os motivos dos rebeldes, e por mais benéficas que sejam as consequências da ação violenta, uma revolução é sempre um ato ilegal, desintegrador da ordem constituída pelo Estado e pelo governo. A característica essencial do governo civil é a de ser ele, no seu território, a única instituição que tem o direito de recorrer a medidas violentas ou de outorgar legitimidade a medidas de força empregadas por outras instituições. Uma revolução é um ato de guerra entre cidadãos. Ela destrói os próprios fundamentos da legalidade e, quando muito, só é eliminada pelos discutíveis usos internacionais em matéria de beligerância. Se for vitoriosa, pode estabelecer uma nova ordem legal e um novo governo, mas jamais poderá promulgar uma lei que estabeleça o direito de resistir à opressão. Assegurar tal direito às pessoas que se arriscam a oferecer resistência armada às forças armadas do governo equivale à anarquia e é incompatível com qualquer forma de governo. E aqui vem o ponto que eu falo sempre, nunca ninguém me escuta. A Assembleia Constituinte da Primeira Revolução Francesa foi suficientemente insensata a ponto de decretar esse direito, mas não a ponto de levar a sério o seu próprio decreto. O direito de todo mundo fazer a sua própria revolução. Não sei se concordo em gênero, número e grau com Ludwig von Mises neste ponto, tá? Mas tendo a dizer que errado 100% ele não está. A prova disso é a nossa república, um golpe de Estado que, para se manter de pé, vive de caos em caos. A sociedade capitalista só tem um meio de obrigar um indivíduo a mudar sua ocupação ou local de trabalho, pagar menos para aqueles que não querem ajustar-se ao desejo do consumidor. É exatamente esse tipo de pressão para mudar de ocupação ou de local de trabalho que muitas pessoas consideram inadmissível e esperam que venham a ser abolido pelo socialismo. São incapazes de compreender que a única alternativa possível consiste em atribuir às autoridades amplos poderes para determinar qual setor e qual local de trabalho de cada um, ou seja, abrir o direito de escolha. Na qualidade de consumidor, o homem não é menos livre, é aquele quem resolve o que é mais e o que é menos importante para si mesmo. Escolhe a forma de gastar seu dinheiro de acordo com sua própria vontade. A substituição da economia de mercado pelo planejamento econômico elimina a liberdade, deixa ao indivíduo um direito apenas, o de obedecer. A autoridade que comandar todas as questões econômicas, controlar todos os aspectos da vida e da atividade de um homem, será o único empregador. O trabalho será compulsório, porque o empregado terá de aceitar o que o chefe se dignar a lhe oferecer. O czar econômico determinará qualitativa e quantitativamente o que o consumidor poderá consumir. Não haverá setor da vida humana onde uma decisão seja tomada com base nos julgamentos de valor do indivíduo. As autoridades escolhem as tarefas de cada um, providenciam o seu treinamento e designam o local e a forma de trabalho que julgarem mais convenientes. O socialista, está dizendo como é que é o modelo socialista. Então, logo seja removida a liberdade econômica que o mercado proporciona aos seus participantes,
Todas as liberdades políticas e declarações de direitos tornam-se uma farsa. Isso aqui é de suma importância para quem já leu as 6 lições. Quando se vai tratar do socialismo, ele fala sobre os impostos sobre produtos. Essa falta de liberdade econômica que é colocada na tributação desses insumos, cerceando o direito da livre liberdade de expressão. É muito importante entender isso. O habeas corpus e a instituição do júri são uma impostura se, a pretexto da conveniência econômica, a autoridade tiver o poder necessário para deportar para o polo ártico ou para o deserto qualquer cidadão que lhe desagrade, condenando-o a trabalhos forçados para toda a vida. A liberdade de imprensa é um mero subterfúgio, se a autoridade controla as gráficas e as usinas de papel, e também o são todos os demais direitos do homem. Ele faz um apanhado tão bonito nas 6 lições, na palestra número 2, onde ele fala do socialismo, que ele explica que o governo do PT, se quisesse proibir as armas, não precisa proibir as armas, basta aumentar o imposto sobre as armas de forma tão alta que ninguém possa tê-lo, a não ser o próprio Estado, isento de tais impostos. Entende como a liberdade econômica é a primeira liberdade que existe, e só há liberdade lá. Um homem é livre na medida em que possa moldar sua vida segundo seus próprios planos. Um homem cuja sorte seja determinada pelos planos de uma autoridade superior e detém o poder de planejar, não é livre no sentido com que o termo livre foi usado e entendido por todo mundo, até que a revolução semântica de nossos dias tivesse provocado uma confusão no sentido das palavras. Eu vou encerrando nossa aula 109ª, pedindo para que vocês repitam e repitam, porque esse item 6 do mercado, a liberdade, ele suplanta o mercado, e é compreensível porque ele está aqui dentro. Porque liberdade, na sua forma efetiva, somente na economia de mercado. Laissez-faire, aquela em que o Estado não diz nada, não cuida sequer da vigilância sanitária. Você é que decide se vai comer num restaurante boca de porco ou não. Não há restrição, não há imposição a nada no mercado. A nada. Óbvio que ele vai punir todas aquelas situações de mentira, de engano provocado por qualquer cidadão, seja o roubo, seja a enganação, tá certo? É para isto, e somente isto, que serve o mercado. Perdão, o governo. Perdão, o governo. E o mercado serve para nos conceder a verdadeira liberdade do homem. Espero que vocês voltem e reassistam isso aqui.